Você vai assistir uma mensagem da série Uma Igreja Sem Muros. Nós acreditamos que o propósito de Deus para esta igreja é levar a sua palavra até os confins da terra. Participe deste propósito. Envie-nos a sua comunicação por meio do nosso e-mail contato@assembleia.org.br. Você também poderá participar economicamente, financeiramente, da expansão do Reino de Deus através desse ministério. Envie-nos a sua contribuição ou faça diretamente em nosso site com toda a segurança. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos repetir esta leitura que fizemos também no domingo passado. Capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Nos diz a santa palavra de Deus: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Nós vamos ler um segundo texto no mesmo livro de Atos, capítulo 6, o versículo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Só voltar algumas páginas. Nos diz esse texto, Atos capítulo 6, versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Um terceiro texto nós vamos ler, voltando algumas páginas, no livro de João, capítulo 4, é o livro anterior. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 35. João, capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer esta mensagem que é dentro de uma série de mensagens que nós temos pregado com o título Uma Igreja Sem Muros. Esta é a 8ª mensagem dentro desta série Uma Igreja Sem Muros, e esta mensagem tem como título O Desafio da Visão. Nós cremos que Deus estabeleceu esta igreja aqui da Vila Nova, nessa cidade de Campinas, desde o ano de 1931, como um ponto do movimento do Espírito Santo para transbordar o poder do Espírito Santo até os confins da terra. Eu estou começando a entender porque o Espírito Santo nos trouxe a revelação de que esta igreja é o epicentro
de um movimento ou de um mover do Espírito Santo. E esta série de mensagens, irmãos, subordinadas a esse tema central, uma igreja sem muros, é a voz do Espírito Santo que procura direcionar esta igreja para a realização do propósito primário, principal. Porque os planos de Deus, eles são mantidos. E eu creio com toda a convicção da minha alma que nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo para sair da comodidade dessas quatro paredes e ir lá fora pregar o Evangelho onde os pecadores perdidos estão. Porque é fora dessas quatro paredes onde os pecadores perdidos estão. E desde a sua fundação, os pioneiros que nos antecederam aqui e aqueles que lhes sucederam, eles estavam enfocados nessa missão. E agora nós que estamos aqui, como membros desta igreja, como obreiros, ou como membros, nós temos esse compromisso, nós temos esse encargo, nós temos uma missão a ser realizada. Como os irmãos já sabem, a nossa missão, ela tem como fundamento o versículo 7 do capítulo 2, 42 do profeta Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 7. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Essa é a nossa missão. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Qualquer outra coisa que nós estejamos fazendo, por mais aplaudida que possa ser, por mais admirável, por mais louvável que possa ser, se ela não estiver voltada para essa missão, nós estaremos laborando em falha. E cabe a nós, irmãos, que estamos aqui no presente tempo, realizar essa missão, dentro da visão que o Senhor deu a essa igreja desde a sua fundação. Porque o Senhor, Ele não somente dá a visão, mas juntamente com a visão, Ele dá as estratégias, Ele dá os dons espirituais, Ele dá os recursos, Ele dá a sabedoria, Ele abre as oportunidades para que a missão seja realizada 100%. Nós só podemos comparecer perante o trono de Deus. Só podemos fechar os nossos olhos aqui, se nós pudermos falar, como disse o apóstolo São Paulo: eu fui até o fim. Eu combati o bom combate. Eu corri a carreira que me estava proposta. Eu fui até o fim da linha. Aleluia. E meus amados irmãos, a história, ela é muito importante, a tradição é importante,
O tradicionalismo não, mas a tradição é importante. Eu li certa vez uma definição para tradição e tradicionalismo. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês não podem abandonar a tradição. Vocês não podem desprezar os ensinamentos dos vossos pais, daqueles que vos antecederam. E eu li certa vez a seguinte definição, que tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Nós temos que perguntar, como meditamos há poucos dias, quais são as veredas antigas? Nós temos que perguntar qual foi o bom caminho que aqueles que nos antecederam aqui neste lugar trilharam. Como eles foram dirigidos pelo Espírito Santo, porque eles realizaram um trabalho tremendo. E assim como eles ouviram a voz do Espírito Santo, dizendo, este é o bom caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós também temos ouvidos que podem ouvir a voz do Espírito Santo, indicando o bom caminho. E assim como eles, realizarmos um grande serviço para o reino de Deus. A história desta igreja, irmãos, ela nos traz uma revelação muito importante, porque esta igreja, ela tem no seu DNA, tem na sua gênese, a marca de ser uma igreja que evangeliza, uma igreja missionária. Eu conversei há um tempo passado com uma pessoa que foi desta igreja e que eu tenho no meu coração que ela voltará para esta igreja em razão de estar afastada dos caminhos do Senhor. E essa pessoa me falou que eles iam daqui até Jaguariúna a pé para pregar o evangelho. Iam e voltavam a pé, levando Bíblias. Aleluia. É por isso que nós ainda mantemos o lema da nossa igreja, de acordo com a escritura de Isaías, capítulo 54, e versículo 2. Está naquele banner. Da fé amplia a igreja, amplia o espaço da sua tenda e alonga as suas cordas, e estica as lonas das moradas até os confins da terra, sem olhar despesas. E o Espírito Santo já nos tem dado a revelação de que esta igreja é literalmente uma igreja sem muros. Como os irmãos sabem, esta foi a primeira igreja pentecostal que surgiu aqui na cidade de Campinas. E foi esta igreja que levou a mensagem: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar, para diversos bairros desta cidade e para muitas cidades circunvizinhas. E muitas igrejas foram abertas, muitas Assembleias de Deus foram abertas por esta igreja. Para os irmãos que ainda não sabem, até o ano de 1997, esta igreja, ela era uma igreja sede e tinha 40 congregações, somente aqui na cidade de Campinas. Por razões de ordem administrativa, eclesiástica, denominacional, nós passamos a ser uma congregação. Todavia, a vocação que Deus estabeleceu para esta igreja não depende
dela ser uma igreja sede ou ser uma congregação. A vocação que Deus estabeleceu para esta igreja está mantida. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E essa vocação, irmãos, como eu disse para os irmãos, ela está na origem desta igreja. No DNA desta igreja, é que ela é uma igreja que evangeliza. É uma igreja fora da sua caixinha de 4 paredes. É uma igreja que estende as suas tendas até os confins da terra. É uma igreja sem muros. Eu creio que aí é que está a explicação, porque o Espírito Santo tem dotado esta igreja de uma facilidade para levar a palavra de Deus por meio do telefone e por meio da internet até os confins da terra. Nós temos um número, que é o 4062-0900. Esse número de telefone com uma mensagem, os irmãos poderão, depois de terminar o culto, ligar. Por muito tempo nós tivemos o Telepaz, que foi com um determinado número, somente aqui na cidade de Campinas, que foi uma obra poderosa do Espírito Santo. Mas aprove a Deus que esse número ele fosse expandido para diversas cidades do Brasil. Ainda há poucos dias, eu estive em uma cidade, em caráter profissional, em Itajaí, Santa Catarina. E sempre que eu vou em uma cidade, eu faço um teste. Eu ligo 4062-0900, só para ver se nós estamos naquela cidade com a mensagem do Evangelho. E eu estava atravessando uma balsa, porque na verdade eu ia para outra cidade, Balneário de Camboriú, mas o aeroporto é em uma cidade que chama Navegantes. E no trajeto eu liguei 4062-0900. E ali estava a poderosa palavra de Deus. Porque esta igreja é uma igreja sem muros. Glória a Deus! Se você não está encarando esta igreja como a igreja sem muros, você precisa perguntar pelo bom caminho, pelas veredas antigas, porque foi para isso que o Espírito Santo trouxe você para esta igreja. Aleluia! Eu creio que é por isso que o Espírito Santo nos deu a oportunidade de levar então pelo telefone para mais de 400 cidades no Brasil. As principais cidades do Brasil: Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio Branco, Fortaleza, Brasília, Salvador, e todas as cidades nessas regiões metropolitanas. Nós estamos ali com a mensagem da palavra de Deus. Eu fui com o João há pouco tempo, não, há algum tempo, já quase um ano, em uma cidade lá em Minas Gerais, em Santa Bárbara. E eu morei, só abrindo um parênteses, eu morei durante 10 anos na cidade de Pedreira. E Pedreira é uma cidade que se dedica à fabricação de pratos, de louça. E sempre que eu chegava em um restaurante, eu já virava o prato para ver se era fabricação lá da minha cidade. E hoje, quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu faço é ligar o telefone para ver se a nossa mensagem, a mensagem que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, aleluia, a oração da fé está ali à disposição da população daquela cidade. Olha, irmãos, Deus deu esta vocação para esta igreja, e Deus mandou você para esta igreja. Você está plantado nesta igreja, porque você é uma pessoa que Deus escolheu para participar
desse propósito maravilhoso como um membro deste corpo, porque esta igreja, como um microsistema, ela é o corpo de Cristo, um corpo completo com todos os dons. Agora, irmãos, há um desafio da parte de Deus para cada um de nós. E eu confesso para os irmãos que eu estou realmente impressionado e convencido que esse desafio é para todos. E qual é o desafio? Eu sei que pregar 8 mensagens somente com um tema pode falar, as pessoas vão ficar enfadadas de você pregar 8 mensagens subordinadas a um tema, ficar 8 domingos pregando somente sobre um tema. Mas eu estou realmente convencido de que há um desafio para esta igreja, e o desafio é para todos. E qual é o desafio? O desafio é o seguinte: é tempo de sair do casulo. É tempo de sair de dentro dessas 4 paredes e ir lá fora, onde os pecadores perdidos estão. Porque, irmãos, não é aqui dentro que eles se encontram. Os pecadores perdidos estão lá fora. E é lá fora que deve ser falado que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus liberta o homem do vício, da opressão, que Jesus breve aparecerá nas nuvens, que Ele breve voltará. E se nós tivermos a coragem de fazer isso, é claro que ficar aqui dentro é muito mais confortável, é muito mais seguro. Nós estamos aqui na comunhão dos santos. Mas se nós tivermos a coragem de sair de dentro dessas 4 paredes e ir lá fora, onde os pecadores perdidos estão, irmãos, nós vamos fazer uma revolução, nós vamos impactar esta cidade, nós vamos abalar esta cidade, nós vamos mudar os costumes desta cidade, nós vamos mudar o vocabulário das pessoas, mudar as relações de trabalho, as relações políticas. Nós vamos fazer uma revolução que vai mudar a vida dos habitantes de Campinas. Não faz muito tempo eu apresentei para os irmãos um gráfico dos crimes que são cometidos aqui na cidade de Campinas. Nós precisamos, irmãos, diminuir esse índice de crimes, porque onde o evangelho chega, as pessoas são transformadas. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela produz o efeito para o qual ela é enviada. E onde o evangelho chega, a prostituição diminui, o crime diminui, o vício diminui, porque o evangelho é poder de Deus. Nós precisamos diminuir o número de pessoas deprimidas, o número de doentes mentais, o número de pessoas com transtornos de personalidade, doenças psicóticas, doenças psiquiátricas, transtornos da alma. Como vamos fazer isso? Pregando a palavra de Deus. Aleluia! É poder de Deus para a libertação dos oprimidos.
diminuir o número de processos judiciais, de ações, diminuir o número de falências, diminuir a quantidade de lixo. Quanto mais pecado, mais lixo. Quanto mais uma família é uma família pecadora, mais lixo essa família produz. E à medida, irmãos, que o reino de Deus for implantado, à medida que nós pregarmos a palavra de Deus, o nível de amor, de compreensão, de perdão, de solidariedade entre as pessoas vai crescer. E haverá cura em cada casa, em cada repartição pública, em cada comércio, em cada indústria, nos hospitais, nas escolas, nos presídios, nas ruas. A solução está no Evangelho. A solução não está em mais médicos, em maior distribuição de renda. A solução está no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Leve um ímpio para a universidade. Instrua esse ímpio nas ciências e nas letras, que ele se tornará ainda mais ímpio e mais orgulhoso. Nós estamos falando em utopia? Não. Nós estamos falando em uma realidade. Porque onde o Evangelho chega, algo que não pode ser resistido acontece. É por isso que os apóstolos, eles eram rechaçados onde chegavam. É por isso que corria uma notícia que Jesus, o Nazareno, ia destruir o templo e mudar os costumes, a tradição de Moisés. Aleluia. Onde o Evangelho é implantado, ali acontece uma revolução. Não de sangue, mas a revolução do amor. Aleluia. O amor é mais forte do que as armas. O amor é mais forte do que a filosofia. O amor é mais forte do que as religiões. O amor é mais forte do que a guerra. E quem fará essa revolução? Você e eu. É para isso que nós somos um exército. Do começo ao fim da Bíblia, o povo de Deus é chamado de exército. O próprio Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. E nós não somos um exército qualquer. Nós somos um exército muito bem treinado. O nosso general é Cristo. E nós não somos um exército desarmado. Nós somos um exército armado. E as nossas armas são armas de ataque e armas de defesa. No ataque e na defesa. Não tenha medo. Aleluia. O Senhor não ia mandar que nós saíssemos e fôssemos para o meio de lobos, de escorpiões, de serpentes e de toda sorte de demônios, desarmados, para sermos massacrados,
para sermos envergonhados, não. Ele nos deu armas, Ele nos deu treinamento, e Ele nos deu autoridade e poder. Armas, treinamento, autoridade e poder. Não um poder humano e carnal, mas um poder divino e sobrenatural. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são armas da psicologia, não são armas do conhecimento humano, das filosofias humanas, sejam elas filosofias religiosas ou não. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Nós não somos um exército qualquer. Nós somos um exército com autoridade. E quando nós falamos como embaixadores do reino de Deus. E Deus diz, é como se eu exortasse. E em meu nome, disse Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Nós não somos um exército qualquer, irmãos. Nós somos o exército do Deus vivo. Oh, aleluia! Será que existem incircuncisos que vão afrontar o exército do Deus vivo e nós vamos ficar calados? Será que existem demônios que vão pisar pessoas na nossa frente e nós vamos ficar calados? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o exército do Deus vivo. Aleluia. Por quê? Porque Ele assim fez. Quando o Senhor Jesus se manifestou em nossas vidas, Ele nos fez livres do nosso passado. Glória a Deus. O crente em Jesus, ele não fica assistindo aquele filme, o teu passado te condena. Porque os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E Deus diz, deles nunca mais me lembrarei. Deles nunca mais me lembrarei. Ah, mas ele foi um drogado. Ele estava debaixo da ponte, cheirando crack, fumando crack e cheirando cocaína. Ele tinha uma vida torta. Ele era um ladrão. Ele estava na cadeia. Ele veio para Jesus? Veio. Então ele foi perdoado. A palavra de Deus diz, ainda que os teus pecados sejam negros como escarlate, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Aleluia. Então o Senhor, Ele nos tornou livres do nosso passado. Oh, aleluia.
Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Só Jesus pode fazer isso. Você pode fazer terapias, pode fazer psicoterapias, pode fazer análises, pode tentar sublimar os seus erros do passado. O seu pecado vai te perseguir até que você venha para Jesus. Só Jesus pode remover o seu pecado. As terapias não poderão ajudar você. As terapias vão enganar você, vão enganar a sua alma. Mas onde você estiver na sua noite, o seu pecado vai lhe procurar, vai lhe perseguir. Você será perseguida pelo seu pecado até que você venha a Cristo. Só Ele pode purificar pecado, apagar pecado, remover pecado. E nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo, porque nós estamos falando de competência, o Espírito Santo nos tornou pessoas perfeitas e pessoas competentes. É certo que a perfeição é um processo progressivo, e nós estamos sendo progressivamente aperfeiçoados pelo Espírito Santo e pela palavra. Esta noite é uma noite de aperfeiçoamento, porque ninguém sairá daqui da forma como entrou. Todos nós que estamos aqui, diante da palavra e diante do poder do Espírito Santo, voltaremos para nossas casas mais santificados, mais abençoados, mais aperfeiçoados, porque é uma obra conjunta do Espírito, da palavra e da igreja. A santificação é progressiva. Porém, em Cristo, nós já fomos aperfeiçoados para que cada um de nós seja uma pessoa preparada, uma pessoa competente para fazer toda a obra que o Senhor Jesus determinar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que foi para isso que Ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Já são santos, mas ainda estão sendo cada vez mais aperfeiçoados. Então Ele dotou a igreja destes dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores da palavra, tendo em vista, tendo como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que os santos são aperfeiçoados. Aleluia. Eu tenho entendido, irmãos, que quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, Deus trabalha no completo, no ser completo, espírito, alma e corpo. E nesse trabalhar de Deus estão incluídos a salvação, o perdão, a santificação, a cura das emoções, a cura dos sentimentos, a cura da vida financeira, a cura dos relacionamentos, a cura do corpo físico, a cura das incapacitações intelectuais e incapacitações emocionais. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, que é Satanás, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Podemos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus! Ele disse ao fim, para que você tenha vida completa, para que você tenha vida plena, para que as suas limitações, as suas incapacidades sejam removidas pela minha vida na sua vida. Glória a Deus. Há uma declaração bastante forte, irmãos, sobre a obra do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia. Essa declaração, ela é uma declaração profética que se cumpriu primitivamente na vida de Jesus. Mas ele foi a primícia do cumprimento dessa declaração. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E essa obra, irmãos, é uma obra para ser realizada não somente em Campinas, é para ser realizada em Campinas, mas não somente, mas em todos os lugares onde chegarem a nossa ação, a nossa pregação e até os confins da terra. O Senhor Jesus disse que o campo é o mundo. Nós cremos que o campo é o mundo, e é por isso que essa igreja, ela é uma igreja sem muros. Amém? Eu estava pensando hoje, irmãos, que cada igreja e cada crente tem responsabilidade pela pregação da palavra no mundo inteiro. Eu penso que nós não podemos estar satisfeitos como igreja ou como crentes com algo menos do que a evangelização do mundo inteiro. É nossa responsabilidade. Alguém pode falar, isso é uma utopia. Para isso existem organizações missionárias. Mas cada um de nós deve pensar e deve agir como se levar a palavra de Deus até os confins da terra fosse uma responsabilidade somente desta igreja, ou uma responsabilidade somente sua. Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos nos surpreender com 11 homens. 11 pessoas é de fato uma igreja muito pequena. Mas 11 pessoas, eles tiveram êxito e levaram a mensagem a quase todas as nações da terra. E a Bíblia, irmãos, ela fala de uma maneira extraordinária porque isso aconteceu. Evidentemente, a esses 11, outros homens e mulheres se juntaram a eles. Mas no livro de Atos, capítulo 5 e versículo 42, nós vamos encontrar o segredo que diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que eles tinham uma visão 20 por 20. Vamos entender isso. Atos capítulo 20, versículo 20. É um grande segredo para nós nesta noite. Que diz: como não me esquivei
de vos anunciar coisa alguma que era proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Sintetizando, eles gastavam o tempo, ou melhor, eles investiam, melhor dizendo, eles investiam o seu tempo em dois tipos de evangelismo. Primeiro, evangelismo das massas. Vos tenho ensinado publicamente. Segundo, evangelismo pessoal, de casa em casa. Agora, irmãos, há algo que chama muito a nossa atenção. Veja bem, do capítulo 2 de Atos até o capítulo 20, são mais ou menos 30 anos. E a obra de conquistar almas de porta em porta foi uma operação, uma ação da igreja, um padrão, uma operação ininterrupta da igreja. Agora, será que isso funciona? Tem um versículo escondido no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 10, que diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Agora os irmãos imaginem, em 2 anos, eles não tinham automóveis, eles não tinham aviões, eles não tinham internet, eles não tinham rádio, eles não tinham televisão, eles não tinham gravadores, CDs, DVDs, eles não tinham imprensa, eles não tinham filmes, e toda a Ásia ouviu o Evangelho em 2 anos. E como isso foi feito? Isso foi feito através da evangelização em massa, a evangelização pública e através do evangelismo pessoal. Agora, irmãos, se os cristãos do primeiro século, com tão pouco, conseguiram realizar tanto, agora nós, os crentes do século 21, com tantas vantagens fantásticas e tantos recursos desenvolvidos pelas tecnologias da informação e da comunicação, nós podemos realizar um grande trabalho para o reino de Deus. Principalmente, irmãos, porque o trabalho pessoal de conquistar almas é o braço mais forte do evangelismo do Novo Testamento. E é um ministério que nós podemos praticar 24 horas por dia. E é um ministério que todo crente deve estar engajado e envolvido no evangelismo pessoal. Se você tem entendido esta visão, porque a visão de Deus, a visão que vem de Deus, ela é clara, ela é compreensível, ela é inequívoca. O que fazer então? Ser obediente à visão. Nós falamos há poucos dias do texto de Paulo
em Atos capítulo 26, versículo 19, quando ele disse: por isso, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Porque quando você recebe a visão, entende a visão, crê na visão e decide obedecer à visão, você vai se tornar um gigante nas mãos de Deus. Porque a partir daí, os seus passos serão confirmados pelo Senhor. A partir daí você fala e Deus sela as suas palavras, para que as suas palavras tenham cumprimento. A partir do momento que você decide obedecer à visão celestial, você se torna uma pessoa sobrenatural. Você vai entender coisas sobrenaturais, mistérios de Deus, lhe serão revelados. Você se torna uma pessoa além do seu tempo, uma pessoa do futuro. Aleluia. Um homem e uma mulher além do seu tempo, uma igreja além do seu tempo, uma igreja do futuro. Aleluia. Se você tem entendido a visão de Deus para esta igreja, da qual você é um membro, a palavra do Senhor para nós é aquele imperativo que nós lemos no início: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Os campos, irmãos, já estão brancos para a colheita. A maioria das pessoas estão com seus corações abertos para receber o Evangelho. O coração da maioria das pessoas está sedento como terra seca, pela água viva da palavra. E você tem esta água viva. Existem muitas pessoas com sede de Deus. São almas desidratadas, como terra seca. E quando essas pessoas ouvem a palavra, elas vão responder: sim, eu quero o Senhor Jesus como meu Salvador. Aleluia. Nós temos que diminuir o número de pessoas com problemas na alma. O número de pessoas sem Deus, sem paz e sem esperança. Vai diminuir a venda de remédios para as pessoas dormirem? Sim, vai diminuir. Porque quando há quebrantamento de coração, alguma coisa acontece na alma. Aleluia, bendito seja o Senhor. Eu quero inclusive pedir aos irmãos e irmãs que dirigem algum tipo de culto aqui nesta igreja, que não encerre o culto sem um apelo, oferecendo às pessoas a oportunidade de aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é uma sugestão minha, não é uma agenda minha, é uma direção do Espírito Santo. E a nossa parte é cumprir. Aleluia. Eu quero encerrar esta mensagem, irmãos, dizendo que há um desafio para nós, para que nós realizemos a visão celestial. É um desafio, porque para isso nós precisamos sair do ritmo que nós estamos acostumados e seguir conforme a visão de Deus. E isso não poderá ser feito sem mudanças radicais.
Podemos pegar como exemplo Abraão, que teve que sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e mudar para uma terra que Deus lhe mostraria lá adiante. E ele saiu sem saber para onde ia, crendo que o Senhor lhe mostraria o caminho. Evidentemente, isso gerou grandes mudanças na vida de Abraão, porém, a sua vida mudou. Ele tornou-se pai de nações. Ele tornou-se o nosso pai na fé e um exemplo a ser imitado. Eu creio que Deus nos tem dado a visão, mas Deus pede mudanças para que nós, que estamos aqui, recapturemos o DNA desta igreja, de ser uma igreja comprometida com a evangelização, de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja sem muros. Bendito seja o Senhor para sempre. Uma igreja sem muros. Nós podemos fazer isso, irmãos. Podemos fazer a diferença, transformando vidas pelo poder da palavra de Deus, transformando vidas pela oração e pelo jejum. E quando eu falo transformando vidas, estou falando em transformar este bairro, transformar Campinas, o estado de São Paulo, o Brasil e até os confins da terra. Agora tem uma coisa, é preciso quebrar costumes e paradigmas que impedem o crescimento. Os discípulos, eles eram conhecidos como homens e mulheres que incomodavam, que estavam causando alvoroço, que estavam causando problemas para a sociedade, porque eles estavam combatendo o ódio, o pecado, o crime, as drogas. E vou falar para os irmãos, é uma honra se as pessoas tiverem um conceito negativo a nosso respeito, não porque nós somos mentirosos, não porque nós somos caloteiros, mas porque nós estamos falando a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crer. E eu vou falar uma coisa para você. Se é unanimidade que você é muito gente boa, se você não está tendo nenhuma acusação, se as pessoas não saem de perto, algumas pessoas não saem de perto ou não se sentem incomodadas quando você chega, alguma coisa está errada, porque Jesus disse: o mundo não vai gostar de vocês. Da mesma maneira que o mundo me aborreceu e me odiou, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai ter um péssimo conceito a respeito de vocês. Eu acho que não há maior elogio que o crente comprometido com o Evangelho de Jesus pode receber do que ele ser acusado de ser uma pessoa inadequada. Porque quando estão contando determinadas piadas, vão falar: olha, não podemos falar isso perto dele. Quando estão tomando determinadas atitudes, vamos falar: fiquem quietos, sujou. Glória ao Cordeiro de Deus, porque o crente, ele é o bom cheiro de Cristo, para aqueles que se salvam, mas também para aqueles que se perdem. Há um convite, irmãos, para que nós sejamos essa igreja que enlouquece o mundo
com a doutrina de Cristo. Por favor, curve a sua cabeça para um momento de oração. Pai, nós estamos interessados em saber qual é a visão para nós como igreja. E também a visão no plano pessoal, que envolve as nossas vidas e que diz respeito ao nosso ser, ao nosso estar, a nossa vida profissional, a nossa carreira, a nossa vida profissional nos seus mais variados aspectos. Há irmãos que estão aqui e outros conosco pela internet que precisam tomar decisões sérias no tocante à vida profissional, até mesmo uma escolha. E nós precisamos da revelação, porque queremos estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Isto também em relação à vida familiar e a tantos outros aspectos de nossas vidas pessoais em que nós precisamos da revelação para estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade, para estar no centro da tua vontade e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e poder resistir a todas as palavras sedutoras do mundo, da carne e do inimigo. Para isso nós precisamos da revelação. Dá-nos também a revelação, Senhor, como igreja. Cada passo, cada palavra, cada compromisso. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite e nos colocamos em total dependência do Espírito Santo, para que a Tua vontade, Senhor, se estabeleça no centro da nossa vida e norteie os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, as nossas avaliações, os nossos juízos, as nossas conclusões. Oh, aleluia! E que possamos andar por este caminho, Senhor, o caminho da Tua vontade, que é perfeita e é agradável. Oh, como ansiamos por somente fazer aquilo que é do Teu agrado, agradar o Teu coração, fazer a Tua vontade. E eis-nos aqui, Senhor, uma vez mais, coletivamente como igreja, individualmente, de per si, cada um de nós. Voluntariamente, nós nos colocamos nesta posição de cumprir, Senhor, a Tua palavra, as orientações do Espírito Santo, as determinações que vierem do alto. Ó Senhor, nesta noite eu quero pedir por cada irmão, por cada irmã, por cada família, pela nossa igreja, e também oro por cada igreja, Senhor, desta cidade, para que nós possamos alcançar este beneplácito do Teu favor. Oh, aleluia! Para que possa, Senhor, ser estabelecida nesta cidade um farol que brilhe, Senhor, e possa trazer a Tua luz a toda esta cidade, removendo as trevas da ignorância, do pecado e da maldade. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir que todos, por favor, levantem as suas mãos. Glória a Deus.
em um sinal de aliança com Deus, levantamos as nossas mãos, em um sinal de aliança contigo. Oh, aleluia, aleluia. Dá, Senhor, a cada irmão e a cada irmã o poder para superar as fraquezas, para superar os pontos frágeis na vida. Cura-os no corpo, na alma e no espírito. E dá, Senhor, o poder para vencer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.